Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir aquelas duas parábolas, mais duas, sobre o reino dos céus. Todos aqueles domingos, últimos domingos do ano litúrgico, recolhem aquele capítulo 13 do Santo Evangelho segundo São Mateus, para dar como umas luzes sobre aquele mistério da Igreja, o reino de Deus, mesmo a Igreja na Terra. E então o Senhor, frente a esta realidade, que é uma realidade sobrenatural, porquanto que a nossa inteligência não pode compreender, ou seja, compreender, abranger totalmente de uma vez, pois nosso Senhor vai dar como assim, toques de luz para penetrarmos um pouco mais aquela verdade da Igreja, que é demasiado complexa, demasiado grande para ser compreendido de golpe, mas que podemos ir como espreitando assim para compreendê-la melhor. E de facto temos essas duas parábolas que à primeira vista pois, não têm muito a ver uma com a outra, além de ser duas formas de representar o mistério da Igreja. E no entanto, se a Igreja nesta missa do sexto domingo, depois da Epifania, quis reunir aquelas duas parábolas sem separá-las no mesmo texto, é mesmo porque vai ajudar a compreender o outro. E então vamos contemplar aquelas duas parábolas. A primeira que vai dar para nós o objetivo, que é o que pretende nosso Senhor Jesus Cristo ao fundar a Igreja. E depois, na segunda, nos dá o segredo, digamos, de qual é o médio que nós temos de usar para realizar aquele objetivo que vimos antes. Então, qual é esse objetivo da Santa Igreja? É mesmo este, de ser uma pequena semente que vai se tornar uma árvore grande, a maior possível, onde os pássaros de toda a classe, ou seja, as almas todas, a Igreja é católica, porquanto universal, dirige-se ao mundo todo, não há nenhuma categoria social, país, cultura, raça, o que for, que escape ao projeto de Deus de santificar e salvar os homens todos. Pois a Igreja vai crescer para se tornar aquela árvore onde as almas possam encontrar um abrigo tal e como pássaros que fazem o seu ninho dentro das árvores. Uma imagem bucólica, obviamente, mas que retoma simplesmente, em forma de parábola, aquela ordem que o Senhor deu justo antes de subir para o céu e de pregai a todas as nações, ensinando-lhes a observar tudo o quanto vos tenho ensinado. É mesmo a missão da Igreja de ir pelo mundo fora e de pregar a verdade que foi revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo de Deus, feito homem, que vem para nos dar o testemunho do que ele viu no seio da Santíssima Trindade. Então, um objetivo que pode parecer bastante louco, e de facto os apóstolos, seguramente, quando ouviram aquela ordem de ir finalmente à conquista do mundo todo, pensemos, pessoas que mal tinham saído pela primeira vez da sua aldeia, da sua pequena região, além das colinas que conheciam eles, para seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Já era uma aventura para eles e nosso Senhor Jesus Cristo não apenas deixa-os sozinhos, senão com aquela ordem de ir pelo mundo todo para converter e mudar o mundo. Então, uma ordem que pode parecer realmente uma loucura. 12 pessoas, a maioria delas muito rudes e sem qualquer instrução, sem qualquer condição social para ter qualquer influência. Enfim, médios que parecem completamente desproporcionados em relação ao objetivo que se pretende. Tal e como aquela pequena semente de mostarda, a gente já vê, suponho que todos têm visto alguma vez grãos de mostarda, às vezes faz-se uma receita de mostarda sem moer, então dá para ver, são mesmo muito pequenos e, no entanto, cresce muito mais que outras hortaliças que têm uma semente bem maior do que eles. Então, de facto, temos essa imagem, algo desproporcionado, algo que não tem qualquer hipótese, aparentemente, de crescer tanto e que, no entanto, dá algo bem maior do que outras coisas.
E de facto funcionou. A gente vê que os apóstolos, os próprios apóstolos, sem esperar o passar dos séculos, chegaram, por isso, às 3 medidas de farinha, aliás, que vamos ver na outra parábola. Eles chegaram nas 3 partes conhecidas naquele tempo, pois, do mundo. A Ásia, porque já estavam na Ásia, mas São Tomé vai viajar até a Índia para pregar até lá. Santo André vai chegar até os territórios do que atualmente é a Rússia, então a Ásia. Depois temos São Pedro, que vai fundar igrejas na África e na Europa. São Paulo também. Depois vão viajar até o que hoje é Grécia, Itália, a França, até a Espanha, chegar ali. E então temos já a realização desta missão de ir pelo mundo fora a pregar. É uma missão que a Igreja, ao longo dos séculos, tem continuado sem cessar de cumprir, porque o lado missionário da Igreja é absolutamente essencial. Essa missão não vai parar nunca, até o fim do mundo, de ir pelo mundo fora e de pregar as almas. Porque, como sabemos, desde o pecado original, pois os homens tendem mais fácil ao erro do que à verdade, tendem mais fácil ao mal do que ao bem, e então a Igreja tem constantemente de renovar aquela pregação, de converter ainda as almas, mesmo em territórios que já foram, estritamente falando, cristianizados, mas a Igreja tem aquela missão de ir, de pregar, de ensinar o que nosso Senhor Jesus Cristo tem ensinado e de fazer daqueles homens todos, pois, adoradores do verdadeiro Deus e discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um objetivo que é um desafio sempre vigente para a Igreja. Agora, como é que nós podemos pretender, porque assim como os apóstolos, pois não somos muito bem dotados, naturalmente, não somos muitos, não temos muita condição para realizar semelhante objetivo. E então, qual o médio que Deus nos dá para realizar finalmente aquela missão da Igreja? E é muito simples: sermos levadura na massa. A levadura, não sei se ainda alguém fez pão na sua vida cá, mas porque cada vez mais raro a gente vai achar que o pão nasce dentro de uma caixa no supermercado, pois não é bem assim. A levadura é um princípio ativo que a gente realiza com um pouco de farinha, um pouco de água, e que vai, por causa da fermentação que ele tem, pois ser algo apto para depois pôr a fermentar, pois o resto da farinha toda. Misturar-se um pouco de farinha centeio, água, pode ser a um certo de calor, e então a combinação destes 3 alimentos provoca uma reação química que depois é apta a se propagar numa farinha que de por si pois, não tem esse princípio ativo e converter-se no pão, que lá é uma coisa que se pode comer, porque nem a farinha sozinha, nem o fermento sozinho podem ser comestíveis, mas os dois juntos, já preparados, cozidos, pois tornam-se um pão que é um bom alimento. Então, a levadura é a verdade da fé, dessa pregação, mas de uma fé que necessita o calor também. De calor da caridade, que vai misturado com a massa, e isso vai ser o segundo ponto muito importante, permitir de fazer o pão. Essa levadura não faz sentido nenhum se não está misturado com a massa. Aliás, quem já tem feito sabe que se a levadura fica muito tempo sem servir, pois termina azeda e já não serve mais para mais nada. É um sabor até desagradável e é totalmente indigesto, não serve mais para nada. A levadura, o fermento, faz sentido na medida em que está feito para ser metido e misturado com a massa. E então os apóstolos também têm essa necessidade de ir ao contacto dos homens para transformar os outros homens que estão em contacto com os pregadores do Evangelho. Há lá um ditado em latim que diz verba movent exempla trant, ou seja, as palavras movem, mas o exemplo é que realmente puxa
às vontades. Então, se nós nos contentamos de uma pregação externa, assim, de expor uma doutrina como quem dá uma aula de matemáticas, pois não vamos converter ninguém. Nós é que temos de mostrar no dia a dia, pela nossa forma de viver, que possuímos o tesouro que os outros, se calhar, não tenham, e então que eles vão ter vontade de descobrir e de viver, finalmente, deste tesouro. Obviamente, aquilo que vale para a Igreja Católica em geral, pois vale para nós, católicos da tradição, simplesmente porque não somos outra coisa do que a Igreja Católica. Pertencemos, obviamente, e vou plagiar São Paulo, que diz, deixa-me dizer loucuras, aliás, mais do que os outros, pois somos herdeiros e parte da Igreja Católica. Então, obviamente, nós também somos muito pouco. Esse grupinho que está lá, somado ao grupinho que veio de manhã, pois pode parecer, evidentemente, uma pequenina semente de mostarda que, pois, não tem uma cara muito impressionante assim, uma quantidade de fiéis que não é para ser considerada segundo o critério do mundo. Mas uma semente não é um grão qualquer, não é um grão de areia, por exemplo. Obviamente, há algo distinto. O tamanho pode ser igual, a aparência pode ser igual, mas esse grão é uma semente. Ou seja, que tem dentro dele um princípio vital que é capaz de germinar e de dar uma planta muito grande. Então, muito distinto. Não fiquemos só a ver o volume da coisa, a importância numérica da coisa, mas temos de ver que aquela semente tem o poder de crescer, tem o poder de transformar-se numa coisa muito maior do que ela própria. Obviamente, é da vontade de Deus que isto aconteça, que a semente cresça, porque é a mesma natureza da semente de tornar-se uma planta. Mais uma vez, a causa final da semente é mesmo o céu. Porque foi criada por Deus, pois é mesmo isso. Crescer e multiplicar-se e fazer mais sementes que, à sua vez, vão espalhar-se pelo mundo todo. Então, pode parecer cá um pequeno oratório, materialmente falando, que está pronto a se converter numa igreja muito maior do que nós temos até agora, onde virão também muitas almas para se abrigar nesta nova igreja, que simplesmente vai dar o espaço e a visibilidade para atrair os pássaros de Deus que vão vir a fazer o seu ninho lá dentro. Mas isto vai se fazer e vai acontecer só com uma condição. É justamente cumprirmos com a outra parte, a segunda das duas parábolas que acabamos de explicar em geral, mas que é preciso aplicar-nos para nós mesmos. Isto realiza-se, a conversão da semente de mostarda numa árvore grande, vai acontecer só e apenas se nós somos fermento na massa. Obviamente, o fermento fora da massa, aquela tentação que pode acontecer com alguns, de dizer não, o importante é conservar-nos assim com um fermento forte, assim, para não desperdiçar pois, aquela energia. É uma preocupação, de facto, com quem faz pão, reserva parte daquele fermento, sim, para a próxima vez e vai misturar com outra vez a farinha de centeio para pois, conservar aquele fermento. E é preciso mesmo multiplicar e conservar através do tempo esse fermento, o qual não é tão fácil. Tecnicamente, pois, e no sentido alegórico que estamos a usar, também é importante o fermento não se desvirtuar. O Senhor vai usar em outra parábola a comparação do sal, que se perde o seu sabor, pois não serve mais para nada. Então, aquele fermento é óbvio que nós temos de cuidá-lo. Mas quem acha que cuidar aquele fermento consiste em embrulhar num pacote assim, sobretudo não tocar, não mexer para não acontecer nada, está muito equivocado. Assim como passa com o fermento, vira rancio, vira azedo e totalmente incomível e inservível. Cheira mal e cheira a fechado assim, e então a gente tem finalmente de deitar fora, porque não adianta, não aproveita ter aquela massa, pois que já não serve para nada. Obviamente, há o perigo de converter-nos, se a gente não tem esse espírito apostólico,
de convertir-nos numa espécie de clube de solteirões insuportáveis que apenas servem para afastar as almas. E é justamente um perigo que temos de evitar. E então, para evitá-lo, é só respeitar a finalidade do fermento. O fermento não existe por si só. Não adianta, ninguém gostaria de ter fermento sem fazer pão com ele. Porque não é uma coisa que se possa comer, não é uma coisa que aproveita, senão para ser posto na massa, para comunicar aquela energia que possui em si, mas que está feita, mais uma vez, para fabricar o pão. Então, o fermento faz sentido ter fermento se eu tenho farinha para misturar com ele e pão para fazer. Se não, para que quero ter fermento na minha casa? Então, nós temos, e é uma condição de supervivência, inclusive para nós, de sermos apostólicos. Não pessoas que apenas conservam uma verdade, um culto e tradições. Não somos um rancho folclórico de como se faziam as coisas de antigo. Pois não. Somos mesmo fermento na massa. E é por isso que nós temos essencialmente, e uma coisa fundamental, que é ser apóstolos dentro dos meios em que nós estamos a viver. Isso é muito importante, que as pessoas que estão ao nosso contacto, e o trabalho de misturar aquele fermento com a água e a farinha, quem já fez uma vez sabe que custa muito trabalho, que é muito pesado mexer aquela massa, o qual simboliza também a dificuldade que temos de incorporar, a paciência que nós temos de ter, porque aquela massa vai ter de levantar durante horas com um calorzinho assim. Pois, então deixar a graça de Deus também fazer o seu trabalho, pois nós temos essencialmente que ser apóstolos da boa nova que é o Evangelho. Todo o contrário dessas pessoas que se deixam impressionar pela necessidade de conservarmos fermento para poder trabalhar depois outra farinha, outra massa, e que terminam sendo tristes. Sim. Então, nós, obviamente, o trabalho é difícil, a massa não se deixa fazer tão fácil, é preciso tempo para aquilo chegar ao volume que a gente pretende, para poder pôr no forno e finalmente comer. O trabalho apostólico é mesmo assim, a gente trabalha muito, tem de esperar, está ali debaixo de um trapo qualquer, assim, à espera disso levantar. Então, a tentação de querer, não sei, inflar a coisa para isso crescer mais rápido, pois é grande. Mas não, Deus tem os seus tempos. E nós temos de esperar. A gente cria as condições para se dar, e a fermentação é o mistério de Deus. Uma reação química que está a se fazer e, de repente, a gente levanta aquilo e, que bonito que fico. Mas não podemos apressar o momento em que nós vamos poder pôr o pão no forno. Então, mais uma vez, conserva o fermento, sim, mas conservá-lo de forma apostólica, sem esquecer que nós somos portadores aquilo que dá vida à planta, tanto como à massa, é uma boa nova, ou seja, o Evangelho, Evangelion em grego é mesmo isso, a boa notícia de que Deus quer salvar os homens e por isso fundo a Igreja. Então nós temos de ser portadores daquela boa nova. Quando sabemos algo que gostamos muito, que achamos muito bom, pois o que fazemos naturalmente é correr lá do lado de fora para partilhar aquela notícia com as pessoas que nós amamos. Ninguém teria na cabeça de não partilhar no seu nascimento do seu neto, por exemplo, assim não vou dizer para ninguém, eu fico com aquela notícia para mim só. Não, a gente naturalmente quer comunicar às vizinhas, aos vizinhos, não sei o quê, pois, aos familiares, aquela boa notícia. Se nós estamos cheios daquele germe da boa nova, se nós estamos cheios daquele princípio ativo do fermento, naturalmente vamos ter essa alegria comunicativa de quem possui a verdade e quem vive do amor de Deus, e então vamos ser apostólicos. Então nós temos que pensar bem essas coisas, porque é evidente que Deus confiou-nos, como a Igreja toda, aliás, confiou-nos aquela missão de continuar a missão de difundir, de pregar a boa notícia do Evangelho. Nós somos herdeiros de uma tradição, mas também de uma missão. A tradição, que aliás é aquele princípio que vai fazer naturalmente digamos, sair este espírito apostólico. Nós
Não temos a missão de formar tipo um gueto ou uma reserva de índios, assim como na América. Não, somos justamente fermento que vai na massa, mistura-se com a massa, e então nós somos a verdadeira juventude da igreja. Porque a igreja envelhece depois do concílio? Porque perderam aquele fermento. Já não tem nada vivo lá dentro. É uma coisa completamente artificial, como aquele pão que a gente compra no supermercado, que não tem nada a ver com o pão que fazia a vovozinha. Porquê? Porque são farinas que não prestam, são fermentos químicos que não prestam, então temos um pão que não alimenta. A igreja conciliar é um pão de supermercado. Nós temos o bom pão que fazia a avó antes e temos de comunicar aquele pão para os outros, para que sejam as almas de novo pois restauradas, fortalecidas, pois a crescer na vida de Deus. É isso que nós temos de fazer. Então não há espaço para rancores, para pessoas que vivem azedas o tempo todo a se queixar, mas temos de pregar a boa notícia do Evangelho, ou seja, aquela verdade que nosso Senhor Jesus Cristo veio para dar testemunho ao mundo, e é naquele calor da caridade que vai fazer a massa levantar e o grão pois germinar, ambos precisando de sol, luz e calor para poder crescer. Esse sol é nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos entusiastas, ou seja, cheios de Deus, é o sentido da palavra entusiasmo, e Deus, ou seja, com Deus lá dentro, vamos naturalmente fazer crescer aquilo, e aquela pequena semente vai ser uma árvore grande, e aquela massa com aparentemente uma bolinha sem jeito, pois vai se converter num pão pois saboroso e nutritivo para muitas almas. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.